Olá, eu sou Bárbara Remani, musa estrangeira, e hoje a gente vai falar sobre a ontologia. A gente tem uma playlist aqui no canal chamada Chaves para Reflexão, onde a gente está começando a colocar uns vídeos de reflexão sobre assuntos diversos e sobre coisas que, na verdade, nos auxiliam no entendimento de termos que a gente utiliza aqui no canal, que podem não ser muito comuns ou naturais ao cotidiano de quem escuta. Para quem não sabe, eu sou uma pesquisadora transdisciplinar em formação e uma graduanda em psicologia. Então, a maior parte das coisas que eu falo vem de uma experiência acadêmica que muitas das vezes não é muito proximal, digamos assim, da escuta de quem está aqui no YouTube a fim de entender coisas novas ou aprender coisas que auxiliam numa reflexão do nosso dia a dia. Então, quando eu crio essa playlist, eu tenho a intenção de facilitar o entendimento ou aproximar essa compreensão daquilo que a gente tem no dia a dia como vídeos de entretenimento. Então aqui eu também estou dizendo que o conhecimento ele pode ser transformado em entretenimento quando a gente aproxima daquilo que a gente quer saber. Então, quando eu trago a ontologia, eu trago a dona Marilena Chauí dizendo que a ontologia é o estudo do ser, dos entes e das coisas tal como são em si mesmas. Quando ela diz isso, a gente está falando que a ontologia, apesar desse nome difícil, é algo que diz respeito à nossa existência ou à nossa experiência existencial em si mesma. Ou seja, eu estou trazendo algo que pode se aproximar de uma filosofia de vida, de uma filosofia do ser, mas eu quero dizer que isso não precisa estar fechado nas paredes dos prédios da academia ou da universidade, mas que podem estar aqui na sua sala, no seu quarto, no seu celular, na sua tela de computador, dizendo que a gente pode pensar na nossa existência além daquilo que o sistema mundo quer que a gente pense. Quando eu trago essa localização da perspectiva afrocentrada, eu estou trazendo para perto do que a gente está falando que para dizer sobre qualquer assunto, a gente precisa se localizar no tempo. Ou seja, eu estou falando que o sistema mundo global, ele nos coloca num estado de ahistoricidade, ou seja, de uma maneira de nos colocar como um significante flutuante desse universo que é criado pela ideologia eurocentrada. A dona Marimba Ani traz que a análise crítica dessa ideologia nos ajuda a ver a consistência, os padrões no comportamento europeus ou norte-americanos e nos conta também sobre a lógica dessa cultura e como ela funciona. A análise crítica também nos ajuda a perguntar ou questionar corretamente aquilo que nos engloba nesse sistema mundo global. Então, o que a gente está falando? A gente está nos localizando na história como pessoas, para além dessa história única, como a Chimamanda Adichie nos diz, de pessoas que são taxadas como esses marcadores da diferença. No vídeo Mulher Negra e a Representação para Além das Muralhas, eu trago como youtuber aqui falando com vocês, preciso me localizar como uma pessoa africana, brasileira, mulher e jovem, para que eu possa ser compreendida de um lugar de entendimento de quem me escuta, para além daquilo que pode ser colocado como um estigma ou um estereótipo daquilo do que eu pareço ser. Para que isso aconteça, a gente precisa entender que alguns sujeitos são colocados como sujeitos na história e outros são colocados como personagens, ou seja, pessoas cuja narrativa é assolada por uma névoa dessa hegemonia ocidental ou por essa ideologia eurocentrada. Então, esse significante flutuante, se a gente pensa também com Jacques Lacan, significa que um nome é colocado no ar e ele significa diversas coisas para uma pessoa que, na verdade, tem uma profundidade, tem uma existência,
tem uma experiência existencial que vai para além desse termo especificamente. Quando a gente se localiza no mundo, no novo mundo, a gente está falando que alguns termos eles são automaticamente direcionados a uma significação para além daquilo que poderia ser. Ou seja, eu como uma mulher negra, às vezes sou colocada em um estigma do que a mulher negra significa para além daquilo que eu sou como uma mulher negra existindo de fato. A gente traz também isso como uma ilusão do duplo sentido, ou seja, uma ilusão daquilo que o nome diz e daquilo que o nome quer dizer. Então, esse duplo sentido, às vezes, nos enclausura nesse meio que tem difícil acesso. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que quando a gente fala que o duplo sentido desse significante, no meu caso, mulher negra, o significante flutuante diz respeito a uma imagem acústica ou a uma palavra que compõe uma constituição do sujeito, do inconsciente e da realidade psíquica. O sujeito diz respeito a essa pessoa, que é processual, que é contextual, que ela tem uma profundidade de uma existência, como a gente disse antes. O inconsciente, para quem não tem familiaridade com a psicanálise, eu indico o estudo do Jacques Lacan para entender algo que está nesse contexto mais amplo. É algo que você pode estar direcionando como um significado que é compartilhado entre diversas pessoas. A gente também diz que o inconsciente pode dizer respeito a um conjunto de símbolos, de palavras, de memórias e significados compartilhados por um grupo de pessoas ou por uma sociedade. A cultura também seria um outro nome possível da gente dizer sobre o inconsciente, pois, segundo o Stuart Hall, ela diz respeito às nossas ações, às instituições, aos rituais e às práticas que são compartilhados, com ênfase nesse significado e numa linguagem que é compartilhada entre pessoas. Então, há uma dissolução entre as esferas do social e do psíquico. O inconsciente, então, ele vai estar nesse meio que a gente falou, entre a palavra e aquilo que a palavra significa. Já a realidade psíquica diz respeito mais a esse indivíduo, ou seja, ao intelecto, aquilo que a pessoa carrega como um entendimento próprio. A gente também pode relacionar isso ao senso comum ou aquilo que é um saber popular. Então, a realidade psíquica vai estar sendo conectada com isso que a gente chamou de inconsciente e com o sujeito propriamente, mas também vai estar sempre em relação com a sociedade e com aquilo que a sociedade produz. Então, o indivíduo aqui, nesse sentido, vai englobar tudo isso e ser fechado em algo que é único e próprio e às vezes é separado disso que a gente falou, que é a sociedade, que é a cultura, que é aquilo que faz parte de um compartilhamento entre outras pessoas. Por quê? Porque o indivíduo é uma ideia própria do capitalismo, ou seja, desse sistema mundo global. É uma ideia que apoia o funcionamento societário em seus movimentos de trabalho, das formas de controle de trabalho, ou também das maneiras que os marcadores de diferença funcionam. O indivíduo traz essa ilusão de uma agência ativa sobre a história, sobre a sociedade, porque nos coloca nesse estado de estar de frente na nossa existência, mas ao mesmo tempo nos coloca no estado de não conseguir fazer muita coisa sobre a nossa existência. A gente traz aqui que esse indivíduo vai estar relacionado a circunstâncias historicamente determinadas. Eu, como uma mulher negra, jovem, africana, eu vou estar sendo naturalmente relacionada a coisas como o sistema escravocrata, como o período colonial, como o rapto das pessoas africanas para o Novo Mundo, ou seja, para o continente das Américas. E também vou ser tornada um significante social, ou seja, essa palavra da mulher negra que significa diversas coisas de antemão. Ou seja, eu não tenho uma abertura, digamos assim, de aparecer apenas como uma pessoa aqui, porque a minha imagem já significa diversas coisas previamente. Então, isso diz respeito aos estereótipos
e as marcas da diferença. O que significam esses? Os estereótipos dizem respeito a palavras que dizem coisas muitas das vezes negativas de antemão sobre pessoas que carregam marcas de diferença daquilo que é o modelo universal de ser humano, que é uma pessoa europeia, branca, rica, hétero e normativa, sem deficiências. Então, as marcas da diferença vão dizer muito sobre como as pessoas vão me ver de antemão e vão compreender aquilo que eu digo. Então, a ontologia aqui está sendo sobre um movimento da gente construir uma possibilidade de existir como um ser humano pleno, sem estar fechado naquilo que esses estereótipos, que os estigmas ou que as marcas que eu carrego no meu corpo dizem sobre mim. A gente também traz a questão do status quo como aquilo que vai colocar a gente num espectro de existência. A gente parte de algo que é uma coisa para aquilo que é um ente, para aquilo que são seres. Então, quando a gente traz o termo reconstrução ontológica aqui nos vídeos, a gente está falando sobre um processo que se dá num contexto de construção de uma possibilidade da gente existir como um ser humano pleno, para além desses termos, para além desses estigmas, para além dessas palavras que significam algo. A gente traz algo para além do modelo universal de humanidade, uma humanidade que é plena na cocriação da existência, em algo que a gente vai estar aqui compreendendo, que a gente vai estar aqui conhecendo e que a gente vai estar aqui desenrolando a cada vez que a gente reflete sobre a nossa própria experiência existencial. Quando a gente traz esse status quo, a gente também está trazendo uma centralidade eurocentrada como isso que a gente precisa perseguir para se tornar um ser humano pleno. A gente traz uma relação de hierarquia em relação a outras matrizes de existência. A dona Marimba Anne traz essa lógica hierárquica como uma dicotomia civil, onde o superior deve ter um poder sobre o inferior, e esse superior sendo esse modelo universal de existência. E aí o inferior sendo todas as outras existências que não vêm da Europa, que não vêm dos Estados Unidos, como esse ser humano branco, hétero, cisnormativo e todas essas coisas. Outra coisa que o status quo nos coloca também é uma retirada do tempo histórico, como se essas pessoas com marcas da diferença fossem apenas essas marcas para sempre. E elas não pudessem ter uma possibilidade de uma existência para além daquilo que a história demarcou nelas. Ou seja, há uma possibilidade de profundidade nessas pessoas? Não tanto, porque esse indivíduo marcado pela diferença vai ser sempre colocado naquilo que é o passado, naquilo que o período colonial, por exemplo, disse sobre ele. O período colonial, ele coloca uma dicotomia entre os colonizadores e os colonizados. Também entre os europeus e os africanos, ou indígenas e nativos. É sempre uma colocação daquilo que é europeu, daquilo que é o norte-americano como superior, como aquilo que é o atual, e aquilo que é africano, ou indígena, ou nativo, como o que é inferior, como é do passado, como aquilo que não existe plenamente. Então está sempre no lugar ou do ente ou de coisa, e nunca do ser. Então, quando a gente traz a ontologia, a gente está trazendo, então, uma possibilidade da gente se fazer existir para além daquilo que a norma eurocentrada nos coloca. Para finalizar, então, o vídeo, a gente traz essa coisa das chaves de reflexão como uma criação de um novo discurso, ou seja, a produção de um tipo particular de conhecimento que vai ser próprio nosso, que vai se dar através de uma nova representação e uma nova linguagem, ou seja, uma linguagem daquilo que a gente está criando aqui a partir de cada vez que a gente reflete sobre as coisas que a gente fala. A gente está saindo de um lugar fixo, de uma linguagem que é colocada por aquilo que é o status quo, pelo senso comum, para um mergulho naquilo que é a nossa própria realidade psíquica. Então, aquilo que é nosso em relação com isso que é o inconsciente e com isso que é o sujeito, ou seja, a nossa existência
na história, a nossa colocação no momento presente, saindo daquilo que pode significar através do que o nosso corpo diz para aquilo que a gente vive dentro de nós também. Então, a gente está dizendo que a construção de um novo funcionamento desse entendimento também diz respeito de uma aceitação daquilo que existe dentro de nós como passível de um conhecimento possível. Então, uma reflexão filosófica como algo que pode ser feito num dia a dia, num cotidiano, e não apenas em um lugar fechado como o da universidade. Aqui a gente também vai estar construindo esse espaço de poder refletir, de poder perguntar coisas que normalmente a gente não tem espaço para perguntar. Porque a universidade, quando a gente está falando de uma universidade pública, como é a que eu faço parte, o conhecimento ele é feito para estar para além das paredes de lá. É para estar aqui, junto com a comunidade, construindo junto uma nova possibilidade de pensamento, uma nova possibilidade de uma conscientização social crítica, nesse devir revolucionário de cada dia. Então, Anko Jasaneb para todos nós, que a gente possa continuar seguindo nesse processo de reflexão sem se prender a estereótipos ou estigmas daquilo que o pensamento pode parecer ser e necessariamente naquilo que ele pode ser de fato, para que a gente possa, de fato, nos colocar no mundo como seres humanos, plenos e criativos, porque é sobre isso. Anko Jasaneb para todos nós. Que a gente se mantenha vivo, próspero e com saúde.